Eu sempre falo aqui para a Paty concorda, que é aquela ideia, que no casamento tem uma ideia muito simples, que é a seguinte: quem enxergou o problema primeiro, independente do problema ser do outro ou ser meu, como eu enxerguei o problema, eu vou resolver o problema. É isso. Quem enxerga o problema primeiro, alarga a garganta e engole o sapo. É isso. E não é que ele vai resolver sozinho, não é que quem enxergou resolve sozinho, mas quem enxergou dá o pontapé inicial. Isso, alerta exatamente. o outro, traz possibilidades, traz evidências, traz argumentos. Exatamente. Gente, tem um livro que tem um autor que ele fala pra gente, e a gente vai trazer aqui, vai depois aprofundar isso numa live que eu acho importante. Que as formas de comunicação, elas também são relacionadas à forma como que o outro percebe a mensagem que é passada. Nós temos 3 tipos diferentes de pessoas quando o assunto é receber a informação para você conseguir verificar se você conseguiu comunicar. Porque comunicar não é você falar, mas é a mensagem que você quer passar chegar no ouvinte da forma como você quer passar. Então nós temos pessoas que são visuais, nós temos pessoas que são auditivas e nós temos pessoas que são sinestésicas. O que isso significa? Pessoas que são visuais, elas são pessoas voltadas a mais detalhes. Isso aqui tende a ser mais mulheres. Então, organização, ordem das coisas, estabelecer o que é belo, gostar do bonito, isso aqui tende a ser voltado mais para a mulher. A mulher, ela tende a ser mais visual. Então, se você quer comunicar alguma coisa para o seu esposo, se você quer comunicar alguma coisa para sua esposa, ou se o seu esposo ele é mais visual, é mais interessante você adequar sua linguagem de forma que você traga exemplos que ele consiga identificar de pronto. A segunda forma é a pessoa que ela é auditiva. Aqui em casa, no caso, eu sou visual e o Will é auditivo. Se eu falar determinadas coisas para ele, quanto melhor eu falar, quanto melhor eu argumentar, quanto mais lógico for o raciocínio que eu for apresentar, melhor funciona a lógica dele. Então, isso aqui é uma questão biológica. Então, a gente tem que conhecer como lidar com conflito, justamente porque a gente tem que parar de dar murro em ponto de faca. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais eu enxergo que eu não sou copo cheio, que meu esposo não é copo cheio, mas que a gente tem possibilidade de crescer, eu consigo ir aplicando essas coisas, essas técnicas na nossa relação. Então, eu preciso demonstrar através, às vezes, de desenhos, de imagens. Como? No meio de uma discussão eu vou desenhar, Paty? Não, mas você pode trazer um exemplo prático daquilo ali, você pode trazer uma cena de um filme, você pode trazer à memória daquela pessoa algo que é visual. O outro, auditivo, e o outro é sinestésico, que é relacionado a sensações. Então, se você vai mencionar algo para esse seu esposo, para sua esposa, e consegue perceber que ele é da sensação, é uma pessoa que gosta de aventura, é uma pessoa que gosta de sentir um friozinho na barriga com as coisas, provavelmente ele é sinestésico. Então, se você demonstrar para esse seu esposo, para essa sua esposa, a forma como lidar com conflito ou como lidar com aquele assunto gera isso em você, gera essa emoção em você, ele vai receber bem. Percebe que a gente pode usar as 3 linguagens para os 3 tipos de pessoas, mas se eu acerto cada uma, a linguagem também fica muito mais fluida, né? Perfeito. Mas a gente vai fazer uma live especificamente falando sobre comunicação e trazendo esses pontos de forma mais detalhada para vocês. A Karen falou assim, aqui em casa meu esposo é provedor, hoje só cuido da filha e da nossa casa. Meu esposo é o melhor esposo do mundo e estamos há 17 anos juntos. Karen, eu vou ter que discordar de você, porque o esposo melhor do mundo é o meu, Karen. Brincadeiras à parte, que bom. É muito bom ver relatos assim, porque isso também demonstra o quão é possível. E você colocou aqui a palavra só, eu só cuido da casa e da nossa filha. Você faz o papel mais importante que só você pode fazer, que é ser mãe da sua filha, como só você pode ser, né? Cuidar da sua casa, como só você pode cuidar. Quem trabalha fora aí, quem tem secretárias do lar ou babá, sabe muito bem que por mais que a gente tenha uma pessoa de confiança na nossa casa, ela não ajeita a nossa casa do nosso jeito, ela não prepara a comida da forma como a gente gosta. Hora mais, hora menos, aquela pessoa lhe dá uma escorregada, a gente muitas vezes tem que passar por cima de algumas coisas para poder manter alguém trabalhando pra gente dentro de casa. Isso só mostra que
o nosso jeito é nosso. E essa responsabilidade que você tem, ela é muita coisa. Por quê? Porque você tá fazendo uma obra dentro da sua casa, tá dando para sua filha e para o seu esposo um suporte que é extremamente necessário, que hoje as mulheres se recusam a dar. Eu trabalho fora, tive um período que eu não trabalhei fora, e que quem provia a casa era realmente o amor. E assim, foi um período de muito crescimento, foi um período que a gente aproveitou para viver assim, coladinho um com o outro, mais que tudo, né, amor? E foi um período muito gostoso. Hoje eu voltei ativa ao trabalho, mas eu realmente sinto falta desse período. Eu falo pra ele, eu falo, olha, eu quero me aposentar pra poder ficar em casa com você, cuidando da casa e dos futuros meninos que vierem aí. Daqui 40 aninhos. Daqui 40 aninhos não. Se Deus quiser, eu vou aposentar antes, por saúde. Daqui 40 aninhos a gente tá aposentado. Entendeu? Mas parabéns pelo casamento de vocês. Saibam que vocês testificam, né, para o mundo. Vocês são exemplos. Casamentos são exemplos de evangelismo, são métodos, instrumentos de evangelização também. Então, quando as pessoas olham para os nossos casamentos, elas se sentem mais próximas ou mais distantes de Deus e elas enxergam se há possibilidade de viver aquilo ali daquela forma ou não. O Félix falou assim, a maior felicidade de um homem é quando uma mulher honra seu namorado ou marido na presença e principalmente na ausência. Mulher que responde flertada e é uma mulher sem maturidade. É verdade, Félix. Muitas vezes a esposa, a namorada, ela não conseguiu entender qual é o real propósito daquela relação. Então, muitos casais iniciam uma relação ali de namoro sem saber realmente onde que vai dar. Nossa, só comecei. Mas namoro é feito para acabar. Ou ele acaba porque aquela relação não vai para frente, ou ele acaba em um casamento. Então, namoro não é feito para durar. Então, quando há uma escolha lá atrás que ela foi equivocada, isso não precisa durar pro resto da vida. Se vocês se casaram, acertem os pontos. Sim, a hora é agora. Tem que fazer funcionar. A hora é agora, é daqui em diante. Maturidade vem com o tempo. Muitas vezes também a gente exige do nosso esposo uma maturidade que a gente levou um certo tempo para ter naquele assunto. Perfeito. E às vezes também a diferença de idade, ela gera esse desconforto, porque em tese, a regra é que os esposos sejam mais velhos, né, em idade do que as esposas. E aí, muitas vezes eles não têm, vocês homens não têm a paciência em lidar com a fase que a sua esposa está vivendo, que é uma fase anterior à sua. Da mesma forma, esposas que amadureceram muito cedo, elas não conseguem entender que o esposo também passa por um processo de maturação. E que esse processo de maturação não é o mesmo para um e para outro. Às vezes, as experiências que a gente teve, a vivência que a gente teve, nos exigiu uma maturidade, uma resposta a determinado assunto de forma mais rápida do que ao esposo. E aí a gente acha que o outro tem que andar lado a lado quando o assunto é maturidade, o tempo inteiro, mas a gente desconsidera que as vivências anteriores, a forma como foi recebido, os traumas, as emoções também estão envolvidas naquilo ali, né? Perfeito. Deixa eu me ver aqui. A Joyce falou, a gente não brigava, mas mesmo assim ele se foi. Pois é, Joyce, acontece isso aqui acontece até com uma certa frequência. Quando a gente foi colocar o nome do perfil de Casamento Sem Brigas, um dos questionamentos falou, e o casal que não briga? Realmente, o casal que ele não briga, ele às vezes não briga de forma ativa, mas ele briga de forma passiva. Ele se distanciou, ele se desconectou. Evita a briga de todo jeito, né? Evita a briga, não conversa sobre os assuntos que incomodam. Então, a ausência de briga seria, na nossa opinião, uma briga passiva. Vocês, por algum motivo, se distanciaram, se desconectaram ao ponto do outro ir e você nem perceber porque ele foi. Mas ele foi e deixou, com certeza, uma dor muito grande aí. E você não teve tempo de remediar, porque você não conseguiu perceber onde é que estava exatamente aquele ponto ali de inflexão na relação de vocês que pudesse gerar uma real transformação. Gente, a gente vai encerrando nossa sim, ele era assim, né? O silêncio, ele também comunica. Então, a gente tem que sempre estar atento que o silêncio do nosso cônjuge também comunica. Ah, mas meu cônjuge já é mais calado, mas não significa que ele não sinta. Ah, mas minha esposa fala de tudo. Se ela fala de tudo, aproveita a oportunidade para se reconectar com ela.
Como que eu faço para me reconectar? Mantendo contato, né? Assumindo o compromisso de reviver a relação de vocês como você algum dia deixou se perder. Estando atenta aos detalhes, estando atenta às necessidades do outro, olhando para o outro como um ser filho de Deus que também tem emoções, que também às vezes precisa lidar com situações difíceis e que ele tem uma dificuldade maior de se comunicar com você. Então acaba que a sua responsabilidade vai ser justamente puxar para você a a sua responsabilidade vai ser justamente puxar para você a conduta a ser vivida no seu relacionamento da forma como vocês querem.